Olá pessoal, eu sou Gliner Brandão e acompanho você nesse bate-papo com a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz. A nossa conversa é sobre o livro Imagens da Branquitude, a presença da ausência. Lilia Schwartz é professora das universidades de São Paulo e Princeton, nos Estados Unidos. Ocupa a cadeira 9 da Academia Brasileira de Letras e venceu 9 prêmios Jabutis, o último deles em agosto, o Jabuti Acadêmico, pelo livro que inclusive é a pauta aqui da nossa conversa. Essa entrevista é uma realização do Núcleo Duna, a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Professora, é uma felicidade enorme tê-la aqui comigo. Eu queria abrir o nosso bate-papo pedindo para você fazer um rápido resumo, do livro, a título de apresentação mesmo, porque pode ser que a gente tenha algum seguidor ou algum ouvinte que ainda não conheça a obra. Seja muito bem-vinda. Bom, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui conversando com você. Eu costumo definir como um livro de vida, porque há muitos anos, eu dou um curso tanto na USP como em Princeton, chamado Lendo Imagens. E esse curso, durante o tempo, e com grande influência de professores e também alunos e da bibliografia de pessoas negras de uma forma geral, ele foi, eu diria que, com muitas aspas, se descolonizando, ou seja, voltando o meu olhar não apenas para as pessoas, para os outros, para as pessoas, por exemplo, negras ou indígenas, voltando o meu olhar para a minha própria figura, o meu lugar como uma mulher branca, uma mulher ocidental, e eu passei a olhar imagens, ler imagens a partir dessa perspectiva. Eu parto do suposto que ver e enxergar não são termos sinônimos, ver é uma capacidade biológica que quase todas e todos temos, já enxergar é uma opção cultural, é uma seleção cultural, e a partir desse pressuposto e também do conceito de presença da ausência, ou seja, como as populações brancas, europeias, ocidentais estão sempre presentes nos documentos visuais, mas se ausentam, enquanto personagens, eu comecei a estudar diferentes suportes visuais. Eu penso cultura de uma forma ampla, não são só pinturas ou fotografias, mas também propagandas, folhetos efêmeros. Então eu passei a estudar monumentos, mapas, propagandas, fotografias e telas também. Sim, é uma das imagens que você discute lá no livro, está associada à campanha da Dove, de 2011. Eu lembro, inclusive, que à época eu ainda trabalhava nos jornais lá do Recife, e lembro que a gente conversou bastante, repercutiu bastante, porque existia claramente ali um tom racista, de uma mulher negra que se transformava, e aqui eu estou colocando aspas, em uma mulher branca, após usar um produto que, pelo que eu me lembro, era o sabonete Dove, Como é que a branquitude, a presença da ausência, pode ser percebida aqui nessa campanha, nessa imagem? Olha, ótima pergunta. A Dove fez uma propaganda e reincidiu na propaganda, Ou seja, isso que é uma questão para nós pensarmos, menos numa questão normativa, moral, mas mais pensar do que ela revela em termos desse racismo tão estrutural e tão institucional que nós vivemos, o que ele faz conosco? Ele naturaliza essas situações. Então, enxergar é uma forma de tirar o véu, de desnaturalizar e mostrar a violência contida nessas imagens. Eu trabalho muito com a metáfora da lavagem dos corpos, das águas. Eu mostro como que não foi uma coincidência que o primeiro concurso realizado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro se chamava Como Escrever a História do Brasil. Isso foi em 1835. Que a gente poderia mudar, Glênia, para Como Inventar a História do Brasil. E quem ganhou foi um naturalista estrangeiro, bávaro, von Martius, que defendeu que tese a ideia de que o Brasil era formado por um grande rio, que, por sua vez, era formado por 3 outros rios. Um rio branco, mais caudaloso, aonde os demais desaguavam, e aí um rio negro menor e um rio indígena ainda menor. Era a tese da democracia racial, a falsa tese, o mito. E o mito da lavagem, ou seja, que lavando essas águas, depurando essas águas, o conteúdo ficaria branco.
Eu trabalho também com o mito, com aquela passagem de Macunaíma de Mário de Andrade, né, do mito do Pezão de Sumé, que é parecido. Ele diz lá que toda a humanidade era negra, que Macunaíma e seus irmãos acharam um poço d'água, que era uma água sagrada. O primeiro, Macunaíma, se banhou, virou branco, e os outros se banharam na água suja, viraram da cor do cobre e negros com a palma da mão e a ponta do pé. Essas metáforas são metáforas perversas e que aparecem o quê? Sobretudo no 19, com a ideia dos sabonetes, que os sabonetes não só limpavam, como branqueavam. E essa ideia do branqueamento era, no final do 19, uma ideia, uma noção até científica do darwinismo racial, das teorias de eugenismo, e que passaram, no nosso período, para teorias do senso comum. Então, no livro, eu trago uma série de propagandas muito escandalosas do século passado, mas não deixo o leitor, a leitora, terem tempo fácil, né? Porque eu mostro como esse tipo de representação é longeva, é de longa duração, né? E aparece, por exemplo, nessa propaganda da Dove. Né? Exato, a senhora fez aí uma retrospectiva histórica e aí me fez lembrar de uma outra tela, né, um quadro, né, que é analisado no livro, né, A Redenção de Kant, do espanhol o Modesto Brocos, né, que eu trago aqui para a conversa porque ele tem uma laranja, né, no centro e que é um símbolo dos trópicos, né, que é muito caro, né, enfim, aos brasileiros, né, e essa ideia de tropicalidade, né? Perfeito. Olha, essa tela, as pessoas comentam muito e ela precisa ser comentada, mas vale a pena a gente dar o contexto dela, porque essa tela é de finais do século e é feita por um pintor espanhol, professor da Academia, na época Imperial de Belas Artes, o Modesto Brocos, que se dizia um teórico das cores, ele tinha teses sobre as cores. Ele também, como espanhol que era, conhecia as pinturas de castas que circularam na América Espanhola, que sempre colocavam assim, um pai branco com uma mulher, digamos, indígena, ou um pai branco com uma mulher negra. E aí mostram o produto misto, sempre de um jeito branqueador, sabe? Era um projeto branqueador. E essa tela, ela foi apresentada no começo do 20 pelo então diretor do Museu Nacional, o João Batista Lacerda, que foi como representante oficial do país. Então, vamos dizer que não é uma tese, não é uma propaganda, é assim, uma opinião individual. Era uma tese oficial que estava sendo levada para esse Congresso Universal das Raças que ocorreu em Londres. Nessa tese, o professor João Batista Lacerda apresentou um folheto que se chamava Sur les Métis, sobre os mestiços. E a tese desse antropólogo físico era que em 3 gerações os brasileiros seriam brancos. Vejam de novo, né? Quer dizer, a volta da ideia da branquitude. E aí ele estampou essa tela na frente do seu folheto. E essa tela é um escândalo, porque ela traz esse modelo das pinturas de castas, ou seja, um pai branco, né, mais do lado esquerdo, uma avó muito negra, que olha para os céus, que praticamente não tem rosto. A filha dessa senhora, bem ao centro da tela, ela tem os traços, como se dizia na época, mais redimidos, mais branqueados, isso quer dizer, então ela tem o cabelo um pouco mais esticado, a cor de pele mais clara, ela está totalmente vestida e ela tem um filho branco, de olhos azuis e cabelos lisos no seu colo. Ele traz uma laranja, símbolo dos trópicos, como você já destacou, mas as mãos dela, da mãe e do filho apontam para o futuro. E qual é o futuro? Um futuro branco. Quer dizer, estamos aqui dando voltas nesse que é um mito nacional, né? Um mito, eu penso no sentido de Lévi-Strauss, que não fala mentira, mas que faz parte das grandes contradições da nossa sociedade, que a gente pode falar, que são as questões raciais, e que aparece, vira e mexe, em vários suportes, de várias maneiras, sempre falando desse futuro branco, que não está se revelando no país, né? Já que nós vivemos num país de maioria negra, né?
Como é que a gente pode pensar essa questão do branqueamento atualmente, né? Eu estava consultando aqui o relatório global, né, da riqueza em 2025, e aí, que é elaborado, né, pelo Banco Suíço UBS, e aí ele mostra que o Brasil é o país mais desigual da América Latina, né? A senhora fez uma retrospectiva histórica aí, mas como é possível pensar esse branqueamento, né, atualmente, né? Me estudando aqui para o nosso bate-papo, eu vi uma fala muito interessante da senhora, que a senhora falava que a meritocracia é um elemento, né, como manifestação dessa ideia da branquitude. É por aí mesmo? Eu penso que é por aí mesmo, né? Ou seja, esse modelo do branqueamento, né, da eugenia, tem várias versões. Então, nós podemos dizer que a versão do darwinismo racial é uma versão dessa grande espiral mítica. A versão do branqueamento é uma outra. A versão do mito da democracia racial dos anos 30 é mais outra versão. E qual é a nossa versão atual? É a versão da meritocracia. Por que ela